Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 5 de dezembro. Nessa semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão liminar sobre impeachments de magistrados do próprio tribunal. Uma decisão que bagunçou o rito existente atualmente. Gilmar Mendes basicamente tira o poder de um cidadão qualquer propor o impeachment de ministro do Supremo e concentra esse mesmo poder no Procurador-Geral da República. O atual Procurador-Geral, aliás, é amigo de Gilmar Mendes. Paulo Gonet e ele foram sócios no passado em um escritório de advocacia. A decisão de Gilmar Mendes bagunçou um ambiente no Congresso que já era bastante complicado. Complicado, por exemplo, no Senado, justamente por causa de uma indicação do presidente Lula para uma vaga no Supremo. O presidente quer Jorge Messias, advogado-geral da União. Mas o Senado, em particular o seu presidente, Davi Alcolumbre, resiste a essa indicação. Na Câmara dos Deputados, também há atritos com o Supremo. Nesse caso, por causa da condenação da deputada Carla Zambelli. O Supremo acha que a Câmara dos Deputados deve cassar automaticamente o mandato dela, decretar a perda do mandato dela. Mas existe resistência entre os deputados a cumprir essa determinação. Eles acham que cabe à própria Câmara decretar ou não a perda desse mandato. É uma situação que deve se repetir no caso de Alexandre Ramagem. Ele que é um dos condenados pela trama golpista. Ramagem, além de deputado, é delegado da Polícia Federal. E nessa semana teve o cargo de delegado cortado pela própria PF. Os militares condenados na mesma ação penal que ele terão as suas condutas examinadas em um tribunal de honra no Superior Tribunal Militar e podem também vir a perder o posto e a patente no STM. Isso vai acontecer? Qual será o desfecho desse caso do impeachment de ministros do Supremo? Gilmar Mendes irá voltar atrás? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em São Paulo, o Walter Maierovitch. Ele que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ao senhor, Dr. Walter, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, André. É sempre um prazer. Eu que estive na Carta de Capital com coluna por 17 anos, bastante tempo. Então, eu fico muito feliz em poder colaborar mais uma vez com a revista. Perfeito, o prazer é nosso. E fomos contemporâneos de Carta em parte desse seu Sim, período de sim. 17 É. anos aqui na casa. E para quem nos assiste nesse momento, eu vou deixar os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você vê nesse momento. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então, Dr. Walter, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: o que o senhor achou desse despacho do ministro Gilmar Mendes, que remodela todo o rito de impeachment de ministros lá do próprio Supremo? André, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para dividir esse despacho e verificar primeiro a natureza desse despacho. Vejam, ouvintes, se trata de uma decisão liminar, acautelatória. Ora, decisões liminares, acautelatórias, e sabe isso, quer um reprovado em exame de OAB, quer um estudante do instituto fundado pelo Gilmar Mendes, e do qual hoje ele é garoto propaganda, todos sabem que a lei, atenção, a lei estabelece duas condições para se conceder uma liminar. A primeira condição é o risco decorrente da demora. Isso os juristas gostam de usar o latim e chamam de
periculum in mora, ou seja, a necessidade de se verificar se a demora vai causar, atenção de novo, dano irreparável. Mas existe outro requisito, e a fumaça do bom direito. Estou traduzindo porque os juristas gostam de chamar de fumus, fumaça, boni iuris, fumaça do bom direito. Então, o Gilmar deu uma liminar. Vamos ao primeiro. O risco com a demora, o periculum in mora. A lei é de 1950. Ela está toda baseada na democrática Constituição de 1946. Nós estamos com a Constituição de 88, que também mantém o Estado democrático. Atenção, lei que tem 75 anos. Havia algum risco de demora para se esperar um julgamento de mérito? Existe, até agora ela vigorou 75 anos. De repente, o Gilmar vê que ela pode causar um perigo e resolve, com relação à parte dessa lei, liminarmente suspender a vigência. 75 anos depois. André, eu estou falando isso, mas estou segurando a minha cadeira para não cair de susto. Não tem nenhum periculum in mora. Zero de periculum in mora. Zero. Agora vamos ao outro requisito para se dar uma liminar. Eu falei em fumaça do bom direito, que a lei exige. Essa decisão do Gilmar é uma fumaça do mau direito. Por quê? Bom, a necessidade de se verificar, por exemplo, o que é uma democracia. Não adianta ele olhar no artigo e as duas ações falam em descumprimento de preceito constitucional, ele tem que olhar no princípio maior, ou seja, na democracia, porque é ela que guia toda a Constituição. E o que diz a nossa Constituição? De cara, artigo 1º, parágrafo 1º. Todo o poder vem do povo e em seu nome esse poder será exercido. Em seu nome. Ora, 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 ora. De quem é o poder? Do povo. O que o Gilmar Mendes, nessa decisão liminar dele, tira o povo? Após o despacho, o ministro Gilmar Mendes disse publicamente a jornalistas, ao justificar a própria decisão, que uma das razões para ele ter feito isso foi que já existem muitos pedidos de impeachment no Senado e que existem pré-candidatos ao Senado na eleição do ano que vem que vão fazer campanhas justamente com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo. Ele não falou expressamente isso, mas está subentendido que se referia a políticos bolsonaristas, já que o bolsonarismo está em guerra com o Supremo. O que o senhor acha desse argumento não jurídico, mas político-eleitoral usado por Gilmar Mendes? Bom, em primeiro lugar, ele deve ter consultado a sua esfera de cristal. E nessa esfera de cristal, ele já está elegendo bolsonaristas. Quer dizer, então está jogando na desgraça, né? Olha, os bolsonaristas vão e vai ter o impeachment. Em primeiro lugar, se temos muitos pedidos de impeachment, isso é ótimo, porque nós temos um sistema em que o cidadão
Não precisa de advogado. Sabe o que que precisa, André Paulo? É lógico que você sabe, mas os ouvintes podem não saber. Quando se pede, o cidadão pede impeachment, ele só tem que juntar cópia do título eleitoral dele, porque é um instrumento do eleitor, do cidadão. Ora, tem vários pedidos de impeachment que deve estar incomodando o Gilmar, né? Ele que já foi contemplado com muitos outros, mas ele se safou. Por quê? Porque o presidente do Senado tem um poder discricionário de verificar se é oportuno ou não, e arquiva de pronto, e poucos vingam. Então, é excelente que se tenha um mecanismo em que o cidadão pode exercitar. Num exercício de futurologia, ele está dando uma decisão. Tem perigo em mora? Não. Tem fumaça do bom direito? Não tem. Tem o quê? Tem o medo do Gilmar, um falso medo, porque ele, olha, vamos ter o bolsonarismo de volta, agora ocupando o Senado. Ora, estamos numa democracia ou não? E se o Senado virar, na sua maioria, já temos isso na Câmara atual, mas e se o bolsonarismo ganhar a eleição e o Gilmar não quer, né? Por quê? Porque ele pode correr risco de impeachment, mas eu pergunto, e o Estado de Direito, ainda que com o Senado com maioria bolsonarista, e os recursos legais para isso? De repente, se vai perseguir juízes com a bandeira bolsonarista? Não, não. Não é um instrumento assim. Veja que num impeachment, quem preside é o presidente do Supremo. Teremos o quê? Arbitrariedade. Mas o Gilmar está jogando aquilo que se fala para o futuro. Tal. Então ele já está decidindo, já está se blindando e blindando os seus colegas. Então vamos imaginar que o Gilmar deu uma brecha, como ele tem dado tantas, para um cidadão bolsonarista de carteirinha, vamos exagerar, tá? Continua bolsonarista de carteirinha. Cheguei e falou: olha, o Gilmar prejulgou, saiu na imprensa a falar de um caso que está em tramitação do Supremo, que não tá ainda não está na fase de julgamento, mas ele já prejulgou. Ele faz isso o tempo inteiro. Será que a partir desse risco que ele vê, ele acha que o pessoal vai pegar lá atrás? Será que ele poderia ter se mantido durante tantos anos nesse instituto? Será que o Gilmar Palusa, ele está pensando, o Gilmar Palusa vai ter que encerrar? Ora, 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 essa blindagem é uma blindagem que deixa as digitais de corporativismo. Além de ter alterado o poder de propor impeachment de ministro do Supremo, sai da população em geral e fica concentrado no Procurador-Geral da República, a liminar do ministro Gilmar Mendes também muda a forma como uma eventual cassação de um magistrado seria aprovada no Senado. Hoje, basta uma maioria simples em uma votação para que o impeachment seja aprovado. E o ministro Gilmar Mendes definiu que essa maioria teria que ser de 2/3, que é a mesma maioria existente para o caso de impeachments presidenciais. E desse ponto, o que o senhor acha? Ele virou um legislador, ele tirou a toga de ministro e virou um legislador. A cara dura, diga-se, né? Porque ele sabe que ele não é um legislador. Então ele pega uma lei feita pelo legislativo, com todo o trâmite legal, que lei que entra em vigor, e ele muda a lei. E nesse particular ele dá de bandeja para esse sujeito, Alcolumbre, que preside o Senado, veja que situação estamos,
mas dá de bandeja para o Alcolumbre fazer um discurso de legalista, de constitucionalista, de... O Alcolumbre elegeu o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco elegeu o Alcolumbre. E o Alcolumbre agora quer indicar o Rodrigo, sem ter, evidentemente, legitimação constitucional, quer indicar o Rodrigo Pacheco Supremo, preterindo, evidentemente, o Messias. E colocando o Messias numa situação que o Messias não tem nada que ver da briga do Alcolumbre com o Lula. O senhor é colunista do portal UOL e numa das suas colunas o senhor falou em crime de responsabilidade por parte de Alcolumbre nesse episódio da indicação de Jorge Messias. O senhor pode explicar para quem nos assiste como estaria caracterizado esse crime de responsabilidade? Por violação constitucional. O Alcolumbre quer indicar e quer impor a sua vontade, impor o que um ministro ao Supremo, e a indicação não é dele, perdão, a indicação é do presidente da República, não é do presidente do Senado. O Senado vai ou aprovar ou não. Isso é outra coisa, num sistema de freios e contrapesos. Daí está a violação constitucional, o abuso, aí o crime de responsabilidade, o abuso nessa atuação. Antes da decisão de Gilmar Mendes na liminar sobre impeachment de ministro do Supremo, a AGU foi consultada e a AGU de Jorge Messias não se manifestou. Como é que o senhor interpretaria essa não manifestação? Tem relação, na sua visão, com esse ambiente em que Messias pode ou não vir a ser indicado para o Supremo? Olha, eu não sei dizer, não consigo avaliar esse silêncio, porque, veja, esse tipo de manifestação como interessado, a AGU poderia, olha, aguarda a oportunidade, alguma coisa assim, aspas, encebando, empurrando com a barriga, mas esse silêncio é muito ruim quando está em jogo. Me parece que o Messias, à época, o silêncio, ele não quis desagradar, porque ele já conhece Gilmar Mendes e outros que pensam da mesma forma e estão preocupados com o impeachment. Ele não quis desagradar. E agora, com o pedido de reconsideração, parece que ele quer agradar o Senado, em especial o Alcolumbre. Então, é o tipo do. Eu não entendo de política, a minha parte é jurídica, mas juridicamente dá para ver aí é, essa contradição. Silêncio e agora esperneio. A decisão liminar do ministro Gilmar Mendes fez com que, no Congresso Nacional, voltassem a ser discutidas ideias como, por exemplo, restringir as possibilidades de decisões individuais de ministros do Supremo. Essa restrição foi aprovada no Senado na forma de uma proposta de emenda à Constituição há alguns meses. E aí, nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou a mesma coisa, na Comissão de Constituição e Justiça, só que na forma de um projeto de lei. Qual é a sua visão sobre eventual restrição de decisões, de espaço para decisões individuais de ministros do Supremo? Olha, eu coloco o meu olhar nas cortes constitucionais europeias e ou cortes de cassação com a mesma função do Supremo. O que acontece? Às vezes, aquele que é lesado precisa de uma decisão liminar, não pode esperar. Tem a irreparabilidade do dano. Se não agir naquele momento, ocorre um dano. Então, situação urgente de emergência. Como isso se dá nas cortes constitucionais? Há uma decisão, em razão da. Se justifica a urgência, se coloca, olha, é urgente por causa disso, 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 assim, então eu decido. Mas imediatamente, atenção, imediatamente, os demais pares são convocados para referendar ou não essa decisão.
Isso ficou muito mais, mas muito mais fácil em época, evidentemente, de internet, de telemática. É muito simples hoje, de repente, se acertar o quê? Uma sessão à distância para se examinar isso. Aliás, eu aproveito aqui para informar quem nos assiste que a liminar do ministro Gilmar Mendes deve ir à votação pelos colegas dele no plenário do Supremo a partir do dia 12 de dezembro. Isso se ele não mudar antes, né? Verdade. Se ele não, em uma nova decisão, voltar atrás na decisão anterior, e aí esse calendário aí vier a ser refeito. Mas, doutor Walter, não foi o caso nessa semana, mas em algum outro momento da queda de braço do Congresso em sua porção bolsonarista com o Supremo, nós já vimos, por exemplo, a ideia de que deveria ser alterada a Constituição para que a última palavra em um tema jurídico não fosse do Supremo, mas fosse do próprio Congresso Nacional. O jurista aqui é o senhor, mas eu vou me permitir emitir uma opinião embutida na minha pergunta. Essa extravagância de a última palavra jurídica não ser da Corte Constitucional, ela existe em algum outro lugar do mundo? O que o senhor acha disso? Olha, ela só deve existir em estados não democráticos, né? Só tem explicação por isso. Se são três os poderes, é, então a última palavra em questões constitucionais, por evidente, é do Supremo Tribunal Federal. Se vai decidir certo ou errado, isso não está interessando. Está interessando é se estabelecer uma ordem constitucional. O que? O equilíbrio entre os poderes, que existe para isso sistemas de freios e contrapesos. Agora, a última palavra sobre a jurisdição, que significa dizer o direito. Quem vai dizer o direito é a Câmara dos Deputados. Aliás, você colocou na chamada já é, com relação à ramagem, com relação a outros deputados. Seria a minha Será que próxima a, pergunta. será que a última palavra é da Câmara? Como é que funciona isso? Embora a Constituição a respeito seja expressa, como é que é o sistema? Então, eu vou usar a mesma expressão que você usou, né? Essa pretensão é uma pretensão extravagante e inconstitucional. A última palavra, goste ou não goste, tem que ser do Supremo Tribunal Federal, com acerto ou erro. Existem várias coisas que o Supremo fez e juristas não acharam que, olha, isso aqui não está dentro do sistema, tal, mas decorre de uma emergência. Mas o que o Supremo decidiu, por exemplo, é, o Supremo decidiu que tinha uma questão constitucional muito importante, ou seja, golpe de Estado, violação ao Estado Democrático de Direito. São duas questões constitucionais fundamentais. Por isso é que Bolsonaro, embora não mais presidente da República, foi julgado pelo Supremo, que é o guardião da Constituição. Está lá. E o Supremo assim decidiu? Sim, então vamos para frente. Agora, é evidente que num sistema democrático o esperneio é livre, né? E em relação, então, à perda de mandato, aproveitar aqui para fazer a pergunta, mas antes uma explicação para quem nos assiste, para contextualizar. No mês de agosto, o Supremo condenou a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e comunicou à Câmara dos Deputados dessa condenação e disse lá, nesse comunicado, que a Câmara deveria cumprir a Constituição e declarar a perda do mandato dela. A Câmara até agora não fez isso, e nos últimos dias, o caso, ao ser examinado em uma comissão da própria Câmara, teve um parecer que diz que não, a perda de mandato não será decretada, não será declarada pela Câmara. O caso ainda espera por um desfecho,
mas o embate entre a Câmara e o Supremo, nesse caso, está dado. Doutor Walter, explica para quem nos assiste o que está por trás, juridicamente falando, dessa queda de braço. O que diz a Constituição? Qual é a interpretação do Supremo? O que alegadamente a Câmara usa para justificar essa posição de que não vai declarar automaticamente a perda no mandato da Câmara? Bom, está em jogo, até o próprio deputado relator criticado, ele disse que não, está escrito na Constituição. E efetivamente está escrito na Constituição que cabe à Câmara declarar a cassação do mandato. Ou seja, que não seria isso automático. O deputado colocou isso. Uma leitura simples da Constituição, fora de um exame dentro da Constituição, dentro do sistema, poderia levar à conclusão de que compete só, tão somente e só à Câmara declarar a perda do mandato. Em primeiro lugar, nós estamos tratando de perda de mandato. Não vai a sentença condenatória dela. Ela tem duas condenações, dá um total, se não me engano, de 10 anos, né? 10 anos de pena. 10 anos. Com o hacker, ela invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, fora esse episódio de quinta categoria, né? De sair correndo atrás de um eleitor com um revólver e achar que isso é legítima defesa. Só numa cabeça desmobiliada como a de uma Carla Zambelli, isso poderia ter esse tipo de raciocínio sobre legítima defesa. Bom, mas ela vai continuar condenada, não interessa, a Câmara não vai declarar, não vai revisar a decisão do Supremo, está condenada. Agora, a perda do mandato é a questão. A perda do mandato popular é a questão. Na França, nós tivemos aí, há 15 dias atrás, o problema da Le Pen, Marianne Le Pen. O que aconteceu com essa deputada que lidera, não só na França, na Europa, a direita, a direita reacionária, a direita neofascista. Essa deputada, ela pegou o dinheiro de fundos europeus, ou seja, da União Europeia, pegou esse dinheiro para destinado a usos assistenciais, e ela, como deputada francesa, e ao tempo também como eurodeputada, que ela conseguiu acesso aos fundos. Bom, ela usou isso na campanha dela, campanha eleitoral dela. Ou seja, ela fraudou e foi condenada definitivamente pela justiça francesa. Pela Constituição da França, ela não perde mandato, isso é expresso. Por quê? Porque o eleitor elegeu. Então ela não vai perder um mandato. Não compete pela Constituição francesa ao judiciário tirar o mandato dela. Mas a condenação permanece. Tanto é que, terminado o mandato, ela vai para a cadeia. E tem inelegibilidade. Mas o mandato não perde. O que diz a Constituição brasileira numa interpretação? Aí a gente junta o Código Penal, que dá pena e dá os efeitos da condenação. Efeito da condenação é perda de função pública, de cargo público. Daí a Polícia Federal já ter agido com correção com relação ao Ramagem, deputado, e ao outro também condenado do núcleo crucial, que foi ministro da Justiça e também delegado federal. Então, não são mais. Volto ao ponto. O artigo 55, numa leitura rápida, diz perda de mandato. O Supremo tem entendido isso
Primeiro, a jurisprudência do Supremo ficou vacilante. Se entendeu, em primeiro lugar, que competia a perda de mandato só à Câmara. Depois, o Supremo muda essa jurisprudência da seguinte forma: não, decisão judiciária tem como efeito isso, e se a Câmara, com relação a mandato, tem autonomia sobre a sua atuação, mas o judiciário, com o poder independente e cumprindo a lei, também tem. Bom, se entendeu que caberia ao judiciário e seria automático isso. Aí vem um terceiro e último entendimento que prevaleceu pelo voto do ministro Barroso, no sentido, ora, vamos pegar Zambelli como exemplo, pena de 10 anos, regime fechado, ela vai sair da cadeia para participar das sessões? Não. Mais do que isso, como é que ela vai atuar como parlamentar dentro da cadeia? Então, penas altas, penas elevadas, que geram regime fechado, se entendeu que não há como ela exercitar o mandato e, portanto, uma condenação a penas elevadas, ou seja, regime fechado, 8 ou mais anos, levaria automaticamente à perda do mandato. Que fez esse deputado relator e apresentou seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Ele faz uma análise da prova, critica até a condenação pelo Supremo, diz que não tem prova alguma e propõe a não perda do mandato. Então, qual é a última palavra? Evidentemente é do Supremo. Ele está, então, com relação ao Supremo, que tem a última palavra, esse deputado está aí na contramão, né? Que o senhor diria? Eu busco uma resposta aqui comigo mesmo e não encontro. Qual seria o benefício para um parlamentar que é condenado, caso de Carla Zambelli, mas que não tem o seu mandato cassado aí pela Câmara, por exemplo? Não teve o mandato, a Câmara dos Deputados não decretou a perda desse mandato. Muda algo na situação jurídica desse parlamentar condenado? A questão é: parlamentar condenado definitivamente e com pena abaixo de 8 anos, o que não impediria dele exercer um trabalho fora do cárcere. Um regime fechado, ele tem que exercer o trabalho encarcerado. Então, o que se tem assistido? Se tem assistido que aquele que está em semiaberto ou aberto continua exercendo o mandato. A grande confusão tem nome e sobrenome. É aquele Donadã, que foi até presidente da Assembleia Legislativa, depois deputado federal. Com relação ao processo, ele renunciava o mandato, aí ia para primeiro grau, aí ele se candidatava de novo, voltava, o processo não acabava, até que foi condenado definitivamente por corrupção, desviou dinheiro da Assembleia Legislativa quando foi presidente da Assembleia, por corrupção, uma corrupção violenta, com prova provada, usando a expressão que os jornalistas usam, com prova provada, condenado definitivamente, foi para perda de mandato para a Câmara, e a Câmara, atenção, em votação secreta, votou pela permanência do mandato. Isso foi um escândalo nacional à época, daí se fez toda essa alteração, a jurisprudência passou a ter um entendimento no sentido de casos de perda automática e de não automática, mas, no momento, a Zambelli, pelo que se pode verificar, vai ser extraditada da Itália, ainda que a última palavra seja da Giorgia Meloni, que é uma chefe de Estado da direita,
mas não vai se envolver até com a Zambelli, porque a Giorgia Meloni acabou de ter um problema seríssimo, onde ela mandou soltar nada mais, nada menos do que o chefe da polícia da Líbia, condenado definitivamente pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Então, ela não vai embarcar nessa barca furada da Zambelli. Então, a extradição na justiça vai sair com relação a chefe de governo também vai sair. E rapidamente também aqui para quem nos assiste, contextualização e informação, a deputada Carla Zambelli tem dupla cidadania, ela também é cidadã italiana, fugiu para a Itália por ocasião do julgamento dela no Supremo Tribunal Federal, foi encontrada, foi presa e agora existe aí um debate sobre a extradição dela, requerida pelo Brasil, extradição dela desde a Itália. É bom a gente esclarecer os que têm dupla cidadania. A Zambelli efetivamente tem dupla cidadania. Quando teve também o Pisolato, envolvido no mensalão, que fugiu para a Itália, também alegou dupla cidadania, então não poderia ter extradição. Primeiro que a Constituição italiana não impede a extradição de nacionais, ao contrário do Brasil, que impede a extradição de nacionais. A Itália não. Segundo ponto, a jurisprudência italiana é no sentido de que quem tem dupla cidadania vai contar a cidadania prevalente. Então, decidiram. O Pisolato morava na Itália, o Pisolato estudou na Itália, o Pisolato alguma vez na vida teve domicílio na Itália? Não. Então, a cidadania prevalente dele era brasileira e deram a extradição. O mesmo vai valer essa mesma jurisprudência para Zambelli. Perfeito. O deputado Alexandre Ramagem é outro condenado pelo Supremo, nesse caso por razões diferentes de Carla Zambelli, que está no exterior, está foragido lá nos Estados Unidos. E eu faço essa digressão, Dr. Walter, para chegar ao caso que levou à condenação de Alexandre Ramagem, Jair Bolsonaro e alguns outros militares. Ramagem, delegado da Polícia Federal, já teve o cargo dele cassado pela Polícia Federal. Mas no caso de militares condenados no Supremo, agora fica a, estamos no aguardo sobre se o Superior Tribunal Militar, em uma espécie de tribunal de honra, também irá tirar o posto e a patente desses mesmos militares condenados por tentativa de golpe no Supremo. Generais, são 3 generais, temos um almirante, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado. Qual é a sua visão sobre o que o STM deve fazer e o que diz a legislação sobre isso? Explica para quem nos assiste essa situação aí de tribunal de honra, militares condenados, perda de posto e patente. Existe a possibilidade da corte militar, da corte castrense. Eles não vão caçar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles vão estar diante a violadores da Constituição e do Estado Democrático de Direito, a golpistas. Golpistas. É essa a situação. Então, eles vão verificar se esses 3 fatos, pela gravidade, maculam a honra e o bom nome das Forças Armadas. A pergunta que não quer calar e que é, evidentemente, uma resposta muito fácil. Existem crimes mais graves do que esse? Existe algo mais, mais grave nessa hierarquia militar do que violar a Constituição e o militar jura fidelidade numa gravidade máxima de se dar golpe de Estado, se estabelecer ou querer se estabelecer uma ditadura, para um Brasil que já teve a ditadura Vargas e a ditadura militar. Existe coisa mais grave? Eu não vejo. Então,
como contemplar. A palavra não é certa, André. Vão premiar, premiar esses golpistas, vão premiar, é prêmio, mantendo a patente. Tem coisa mais indigna do que isso para um militar? Ou tem coisa mais indigna do que isso para um cidadão comum não militar? Dá golpe de Estado, acabar com a democracia, fazer valer a ditadura, é, aplaudir ato institucional que viriam, evidentemente, como consequência, como vários bolsonaristas se manifestaram até em locais públicos, Avenida Paulista, etc. Mas para um militar, general, general, que vota, que jura esse compromisso, já quando sai da academia, depois toda vez que pega uma patente dessa, para esse almirante golpista que aderiu ao golpe, o Garnier, eu não vejo como o tribunal, a não ser uma vergonha nacional, né? Uma vergonha nacional, a mostrar que o tribunal militar vai ter lado, né? Vai ficar do lado dos golpistas. Então, a perda da patente vai gerar desonra. Agora, o que a gente tem que verificar e tem que chamar a atenção é que quem perde a patente não perde o soldo. O bolso fica preservado, porque ele é dado como um morto civil, como uma espécie de morto para a sociedade, um morto civil, merecidamente, diga-se. Agora, a família dele fica com o soldo. Isso existe na legislação, a legislação é assim. Porque, às vezes, vamos pegar um tipo bem crápula, assim, tipo Heleno. É, veja, ele teve anos no exército, né? Por alguma maneira ele serviu. Então, agora, morto civil, como é que a família vai viver? O soldo, me parece que é justo isso. E a desonra é o prêmio que ele tem que levar. Perfeito, doutor Walter. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Tenho certeza de que quem nos acompanhou até agora está muito mais bem juridicamente informado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. André, muito obrigado pelo convite que você me faz em nome da Carta Capital. E eu fico até emocionado a voltar a esse convívio. Obrigado. Digo da minha emoção, porque além de ter trabalhado com o Mino Carta, ter aprendido muito com o Mino Carta, eu sou um velho amigo do Mino Carta desde os 18 anos de idade. Perfeito. Uma justa lembrança aqui, Minucata, que nos deixou nesse ano. E para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você terminou de ver. Gosta aqui do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante de Carta Capital? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.